Hoje visitaremos a Igreja Matriz de Santa Teresa de Jesus, que fica localizada na Rua Áurea, 71, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Fundada em 29 de julho de 1916, foi construída no estilo romântico em seu interior e na fachada copia o gótico francês em um bloco único, com o segmento central e os segmentos laterais, que correspondem às torres gêmeas. A primeira pedra da Igreja Matriz de Santa Teresa foi lançada em 29 de julho de 1916, mas somente em 14 de outubro de 1917, a igreja foi inaugurada com a presença do núncio apostólico e do primeiro vigário de Santa Teresa de Jesus. Poema de Santa Teresa de Ávila, A Cruz. Gostosa quietação da minha vida, sê bem-vinda, cruz querida. Ó bandeira que amparaste o fraco e o fizeste forte. Ó vida da nossa morte, quão bem a ressuscitaste. O leão de Judá domaste e por ti perdeu a vida. Sê bem-vinda, cruz querida. Quem não te ama vive atado e da liberdade alheio. Quem te abraça sem receio, não toma caminho errado. Ó ditoso teu reinado, onde o mal não tem cabida, sê bem-vinda, cruz querida. Do cativeiro do inferno, ó cruz, foste a liberdade. Aos males da humanidade, deste o remédio mais terno. Deu-nos por ti, Deus eterno, alegria sem medidas. Sê bem-vinda, cruz querida. Teresa de Ávila, conhecida como Santa Teresa de Jesus, nasceu em 28 de março de 1515 e morreu em 4 de outubro de 1582. Foi uma freira carmelita, mística e santa católica, importante por suas obras sobre a vida contemplativa e espiritual,
e por sua atuação durante a Contra-Reforma. Foi também uma das reformadoras da Ordem Carmelita e é cofundadora da Ordem dos Carmelitos Descalços, juntamente com São João da Cruz. É venerada pela Igreja Católica, pela Igreja Luterana e em comunhão anglicana. Seu principal templo é o Convento da Anunciação, que fica em Alba de Tormes, na Espanha. É padroeira do xadrez, das bordadeiras, dos religiosos, dos professores e da Espanha. É evocada para as doenças do coração, do sangue e do cérebro, para as dores de cabeça, na perda dos pais, pelas pessoas precisando de graça divina e pelas pessoas ridicularizadas por sua piedade. Em 1622, 40 anos depois de sua morte, foi canonizada pelo Papa Gregório XV. Em 27 de setembro de 1970, Paulo VI a proclamou doutora da Igreja e reconheceu seu título de Mãe da Espiritualidade, em razão da contribuição que a santa proporcionou à espiritualidade católica. Seus livros, inclusive uma autobiografia, A Vida de Santa Teresa de Jesus, e sua obra-prima, O Castelo Interior, são parte integral da literatura renascentista espanhola e do corpus do misticismo cristão. Suas práticas meditativas estão detalhadas em outra obra importante, O Caminho da Perfeição. Depois de sua morte, o culto a Santa Teresa se espalhou pela Espanha durante a década de 1620, principalmente durante o debate nacional pela escolha de um padroeiro, juntamente com Santiago Matamoros.
Peço desculpas pela pouca informação que consegui reunir sobre a Igreja Matriz de Santa Teresa. Não há quase informação histórica referente à principal igreja do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ainda assim, espero que tenha gostado do passeio. Obrigado por sua companhia. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e tchau, tchau!